veio no cuidado dos filhos, né? Tanto do Dante, que a gente precisa ter um cuidado um pouco mais específico por conta da síndrome de Down, e logo na sequência, em questão de 1 ano e 8 meses, veio o Cauê, que é o meu filho que tem 5 anos atualmente, e depois de 2 anos vieram os gêmeos Zay e Chloe. Hoje, você é pai solo. O que aconteceu, Thiago? Nós descobrimos um câncer já muito avançado no estômago da Rai. E a gente começou com a quimioterapia normal, que infelizmente não surtiu efeito nenhum, e como o câncer era no estômago, ela não conseguia se alimentar. Hoje nós vamos conversar com o pai solo, que é inspiração na internet. Thiago Ferreira, ele é arquiteto, foi casado por 16 anos com Raissa. Eles tiveram 4 filhos. O primogênito Dante, que nasceu com síndrome de Down, Cauê e os gêmeos Zay e Chloe. Thiago ficou responsável sozinho pela criação dos 4 filhos. Vamos entender um pouco dessa história? Seja muito bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, Frank, a oportunidade de estar aqui no seu canal, contar um pouquinho da minha história e a gente trocar uma ideia aí legal. Bom, Thiago, você já faz um trabalho aí na internet bem conceituado, onde as pessoas se emocionam muito com sua história. Inclusive, eu fiquei sabendo do Thiago através da Luana Piovani, onde ela falou ali sobre o trabalho do Thiago de inspiração, né, para que a gente pudesse, de uma certa forma, propagar a boa notícia, né, o que é bom, o que é relativamente construtivo, para não ficar postando ou repostando situações que não agregam em nada. E Thiago foi uma dessas pessoas que tocou bastante. Eu fui fuçando ali e convidei Thiago para fazer uma entrevista, e essa entrevista aqui é a segunda. E Thiago, para o pessoal que está chegando, o pessoal desse canal aqui também que não te conhece, primeiro eu gostaria de saber quem era o Thiago antes do pai solo. Eu fui formado em arquitetura, eu conheci a minha esposa na faculdade de arquitetura, então eu sempre fui muito voltado, tanto eu quanto ela, no trabalho de arquitetura. Nós também tínhamos espaço de estética juntos, e nós trabalhávamos juntos, né, desde que nós nos conhecemos, né, nós éramos estagiários ainda quando nós nos conhecemos, nós trabalhávamos próximos também, então a gente trabalhava na hora do almoço, a gente estava sempre juntos ali, como nós trabalhávamos perto. Então, desde que eu conheci ela na faculdade, nós começamos a namorar, e depois que nós nos formamos, nós nos casamos e fomos morar juntos, né? E desde então nós continuamos juntos, tivemos o primeiro filho, o Dante, que atualmente tem 7 anos, descobrimos que ele tinha síndrome de Down, e desde então a gente veio no cuidado dos filhos, né? Tanto do Dante, que a gente precisa ter um cuidado um pouco mais específico por conta da síndrome de Down, e logo na sequência, em questão de 1 ano e 8 meses, veio o Cauê, que é o meu filho que tem 5 anos atualmente, e depois de 2 anos vieram os gêmeos Zay e Chloe. E até então nós viemos conciliando, né, a maternidade, a paternidade e o trabalho, sempre juntos, sempre em conjunto, dividindo as tarefas, tanto da parte profissional quanto nos afazeres de casa, quanto da maternidade e da paternidade. E como foi para vocês, no caso, a gente já pegando esse viés aí dos filhos, né, de receber a notícia ali que o seu primeiro filho, né, ele teria Down. Como foi receber isso? Você sentiu isso como um desafio? Procurou, de uma certa forma, informações para saber como lidar? Ou a preocupação até mesmo do que ele enfrentaria na escola? Ou até mesmo na sociedade? Como é que foi para vocês? Foi um susto, porque nós descobrimos a síndrome de Down só quando ele nasceu. Inclusive, logo que, quando ele nasceu, eu peguei ele no colo, né, nos primeiros segundos de vida dele, e eu já percebi algo no olhar dele, no olhinho dele. Inclusive eu até comentei com o médico, eu falei, nossa, doutor, será que, né, ele não tem, pode ter síndrome de Down? Mas falou, calma, papai, calma. E como a gente foi às pressas
para o hospital, para a maternidade, eu voltei para casa para buscar as roupas do bebê, do Dante, e eu vim com isso pensando na cabeça, né? Quando eu vim buscar as roupas, e a minha esposa me ligou, falando, Thiago, vem, volta, porque o médico quer falar com a gente, a psicóloga quer falar com a gente. E eu já estava pensando, mentalizando, falei, pô, será que ele tem síndrome de Down? E tudo ainda eu estava digerindo essa informação. Quando ela falou que o psicólogo queria falar com a gente, eu já deduzi que seria algo relacionado à síndrome de Down. E quando eu cheguei no hospital, foi um baque, né? Porque assim, a maioria das pessoas, né, nunca espera ter um filho atípico, né? A gente sempre espera ter um filho normal, como se diz aí dentro da sociedade. Só que conforme nós fomos descobrindo, né, o primeiro ano foi um ano de muita descoberta, né? A gente foi entendendo sobre a síndrome de Down, foi entendendo o que nós poderíamos trazer para o Dante como terapias, como médicos, e tudo foi se encaixando, né? A gente foi ficando mais tranquilo, viu que não era um bicho de 7 cabeças, como nós imaginávamos, né, inicialmente, e nós fomos oferecendo terapia para ele. Então, o primeiro ano de vida do Dante foi bem intenso, da gente estar trazendo todas as terapias, todos os médicos que nós podíamos oferecer para ele, nós fomos atrás, e isso foi tranquilizando a gente foi vendo que, assim, é uma criança normal, como todas as outras, existe um cuidado especial, existe um desafio, né, em relação à evolução dele, em todos os quesitos, tanto intelectual quanto da parte física, né, que eles também têm algumas dificuldades por ter uma hipotonia muscular, na questão de andar, na questão do equilíbrio, no toque fino também, mas a gente foi vendo que, assim, é uma criança normal, como todas as outras, ela se desenvolve, é super esperto, super brincalhão e super bagunceiro também. Daqui da casa é o mais bagunceiro, então, assim, a gente foi vendo que, putz, assim, é uma bênção, ele me ensina muito mais, né, do que eu ensino. A gente sempre acha que a gente vai querer ensinar nossos filhos, só que a gente, no fundo, acaba aprendendo muito mais com eles do que a gente ensinar. Ô, Thiago, e com a vinda do Dante, né, logo depois também, você teve aí o Cauê. Existiu uma afinidade e, ao mesmo tempo, um zelo, um cuidado? O Cauê, ele começou a perceber que o Dante era um pouco diferente das outras crianças e, com isso, ele começou a ter um pouquinho mais de atenção. Como é que foi esse crescimento dos dois? Para os dois, um para o outro. O Cauê, a gente já... Na verdade, assim, quando o Dante nasceu, nós nos preocupávamos muito com o futuro, né? Como que vai ser com ele quando ele tiver adolescente, ele vai ser rejeitado na escola. A gente pensava muito lá na frente, né? E o Dante parece que trouxe alguma coisa para nossa vida de pensar no presente, não procurar não se preocupar com lá na frente, que Deus vai cuidar de tudo isso, né? E a vida vem mostrando, né, isso, porque nós nos preocupávamos tanto com isso que a vida foi mostrando que na escola ele é tão querido na escola, todos os alunos gostam dele, as professoras, ele é uma pessoa assim, muito querida por todos os lugares que a gente vai, parece que o Dante tem uma conexão muito forte, as pessoas se identificam muito com ele. Né? E a gente queria trazer um irmãozinho, né? O sonho da Raíssa, tanto o sonho da Rai quanto o meu, era de ter vários filhos, né? Da Raíssa era de ter mais filhos. Um time de futebol. Então, a gente já queria ter mais filhos, só que com a vinda do Dante, nós pensamos, pô, seria legal ele ter um irmãozinho para auxiliar nesse desenvolvimento, né? É tão legal a gente ter um irmão, né? Que cresce junto com a gente, que brinca junto com a gente, e que ao mesmo tempo seria um apoio do Dandan ali para a evolução, né? E então o Cauê veio, nós planejamos o Cauê, ele veio com 1 ano e 8 meses de diferença,
Só que pro Cauê é normal, né? Às vezes a gente vem de fora e fala assim, como que foi ele entendendo o Dante? Assim, foi algo muito normal, porque para mim, no Dante, ele é normal, eu não trato ele diferente, né? Ele tem a mesma cobrança que todos os outros irmãos. E o Cauê, conforme ele foi entendendo melhor as coisas, nós víamos falando, o Dandan tem um pouco mais de dificuldade para falar, o Dandan tem algumas questões, e isso desde o começo ele já sempre soube. Então ele tem esse cuidado com o Dante, mas ao mesmo tempo ele trata normal, como os outros irmãos, briga, disputa com o controle, disputa brinquedos, da mesma forma como os outros. Então, para ele é uma situação normal, né? Uma situação que já é inserida na vida dele desde que ele é bebê. Então, não, eu acredito que não teve nada muito especial para ele descobrir. Lógico, na escola ele tinha algumas questões que eu me preocupava, porque eles estudavam juntos, né, até o Dante ir para o fundamental, eles estudavam na mesma escola. E o Dante usava o Cauê como um apoio, porque o Dante ele ainda tem uma questão da fala, ele tem uma dificuldade grande ainda na fala, na comunicação. Então o Cauê servia como um apoio do Dante. E isso me incomodava de eu estar trazendo muita responsabilidade para o Cauê antes do tempo, né? Porque eu falava, poxa, será que não é muita responsabilidade? Eu comentava com a Rai, né? Do Cauê lá na escola, porque muitas vezes o Cauê estava brincando com os amigos e o Dante queria chamar atenção ou tinha alguns ciúmes e estragava a brincadeira do Cauê com os amigos na escola. Eu falava, putz, será que o Cauê está lidando bem com toda essa situação? Então, esse momento que o Dante foi para o fundamental e eles se desprenderam um pouco, eu achei que foi bom, tanto para o Dante quanto para o Cauê. Para o Dante foi bom dele não ter esse irmão, que seria um apoio que ele estaria usando na escola, e tanto para o Cauê também não ter essa responsabilidade de ter que lidar com a situação dele, com os colegas na escola, e ainda com o Dante, de tentar ter que inserir o Dante nas atividades, né? Ali ao mesmo tempo. Então, esse distanciamento na escola foi importante para os dois. Evoluiu muito o Dante e deixou o Cauê mais tranquilo. Agora, nesse próximo ano, eles vão estudar na mesma escola e aí eu vou avaliar como que vai ser o desenvolvimento deles para ver se eu mantenho ou se eu deixo sempre. Porque eu achei muito o desenvolvimento do Dante muito grande e não tá com um irmão ali junto, né? Ele desenvolveu muito desde que ele foi para o fundamental, era uma preocupação que eu tinha, porque ele ainda usava fralda, ele tinha algumas questões na comunicação, mas desde que ele foi para essa outra escola, essa evolução dele foi impressionante. Então, todos os professores estão felizes com o desenvolvimento dele, então me deixa também muito tranquilo em deixar ele na escola sem o apoio do irmão e tudo mais. Tiago, já que entramos aí um pouquinho nessa parte da inclusão, do quanto que é importante, né, integrar, porque talvez seja até mesmo a preocupação de vários pais quando recebem o diagnóstico de um filho com Down. E eu conheço, inclusive, tenho amigas, né, amigos que têm filho com Down, que buscou ter esse cuidado, claro que precisa ter, por conta de algumas limitações, mas como você disse, né, com dedicação e atenção, consegue trazer essa inclusão. E tratando-se de escola, como foi a inclusão? Você colocou numa escola voltada para isso, ou numa escola onde tem o preparo para trabalhar essa inclusão social? Desde o começo, quando ele começou na PAI, que hoje mudou de nome, é Instituto Jô Clemente, eu participei de uma palestra lá com o filho da criadora da PAI, né? E o que ele me falou que foi uma coisa bem interessante, né? O nosso sonho é não existir mais a PAI, né? Não precisar ter um ponto específico para o tratamento de crianças atípicas, conseguir com que toda a sociedade consiga entender essas necessidades das crianças atípicas e incluir elas nessas atividades e trazer como uma escola regular, né? Então, o nosso objetivo sempre foi colocar numa escola regular, justamente para ele
ter uma evolução, né? A gente sabe que a evolução acaba, dependendo do ambiente que a gente tem, a nossa evolução acaba sendo maior, né? E ele sempre iniciou na escola regular. Eu vejo hoje em dia a inclusão muito melhor do que foi na minha época, né? Na minha época ainda existiam muitas questões que hoje em dia melhorou muito, apesar de ainda existir muita, ainda precisa evoluir bastante. Eu vejo que existem momentos que eu ainda preciso alertar as professoras, inclusive em alguns passeios, alguns direitos que eles têm que as pessoas ainda não sabem por completo, mas isso é normal, faz parte da evolução da sociedade, mas eu vejo que hoje em dia está muito melhor. Ele tem, assim, os alunos, parece que as crianças já estão condicionadas, né? Então, como ele vem com as crianças desde do berçário, então todo mundo já sabe das questões do Dante, já entende os momentos que ele tem ali na sala de aula, ou às vezes ele não quer ali assistir a aula, ele quer sair, todo mundo já entende. Então, assim, eu vejo que estão tendo muitas evoluções, ainda precisa melhorar bastante, mas estou super satisfeito em relação ao que eu vivi na escola, né? Eu via muito preconceito, tinha muito preconceito com crianças autistas, e eu via que, assim, muitas crianças eram autistas e nem sabiam que eram autistas, nem os pais sabiam que eram autistas, e tinha muito preconceito. Então eu vejo uma grande melhoria, fico muito satisfeito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Que legal, né? Você, de uma certa forma, tratar da questão da forma que precisa ser tratado, né? Claro, normalizando, porque é isso que a criança vai precisar sentir também no apoio do outro, né? E tudo isso, eu acho que é tão importante a gente trazer isso para a sociedade e bater nessa tecla, porque só sabe de fato quem passa. Tem situações que a gente só vai saber quem passa, não tem como, né? Mas a gente pode ter um pouco mais de sororidade, se colocar na situação do outro, tentar perceber, né, também até diante dessas dores ou dos desafios, para a gente poder ter respeito. Tendo respeito e passando isso para os nossos filhos, isso vai ser incrível. E aí, você falando disso, você falou que o Cauê, né, vai estudar com ele agora, né? E trazer essa inclusão, trazer essa conexão de uma certa forma com outras crianças que às vezes não têm no cotidiano, né, uma quantidade de crianças especiais, crianças que necessitam desse cuidado, o quanto que fará bem para que, até para as outras crianças, né, porque vai desenvolver nela algo que é a cidadania, o cuidado, né, então a criança começa a desenvolver de outra forma. E aí eu imagino a sua ansiedade também, até mesmo de perceber como o Cauê vai lidar, né, com essa questão de estar ali, sabendo que o irmão está ali, às vezes uma preocupaçãozinha também para saber como o irmão está, então seu coração deve estar saindo pela boca, né? Eu tenho um pouco, eu tenho mais essa preocupação, né, como que ele vai lidar com essas questões, porque como eles ficam período integral, então tem a parte do pedagógico, que cada um vai estar na sua sala, mas tem a parte do integral, onde que todas as crianças ficam ali juntas. Então, eu vou deixar acontecer, não vou ficar me preocupando muito, porque eu vejo desde quando eu coloquei o Dante lá, sempre tem Deus, né, no meio. Isso daí fez eu confiar muito, entregar muito nas mãos de Deus, assim, tudo que tem acontecido, porque desde o começo na escola, eu lembro que era uma preocupação nossa em colocar numa escola regular, mas desde o começo veio uma professora que tinha uma irmã com síndrome de Down, então já deixou a gente super confortável em relação como a professora iria lidar, né, com um aluno, porque ainda existe uma questão de muitas professoras não estarem preparados para conseguir conciliar uma classe com várias crianças e com algumas crianças atípicas, como que ela faz a adaptação. Então isso deixou a gente muito confortável, e quando ele foi para o fundamental, também algo que me deixou muito confortável, isso foi um acolhimento da escola,
que eu agradeço muito, eles terem uma professora auxiliar. Então, tem uma professora auxiliar que fica com o Dante 100%. Então, ele sempre teve um material escolar adaptado, uma rotina escolar na parte pedagógica adaptada. Então, isso me deixou muito confortável em relação à escola, em relação a ele estar sendo inserido, estar aprendendo dentro do contexto dele, tudo que a escola vem ensinando. Tiago, como foi depois das outras crianças, né? Aí depois dos dois aí, vieram os gêmeos, né? O Zay e a Chloe. E aí, como é que foi depois que os gêmeos surgiram para eles dois? Os gêmeos foi uma surpresa, né? Nós não esperávamos que a gente ia ter tão rápido, né? O terceiro e o quarto filho, né? Porque foi uma fase, a fase do Cauê foi bem pós-pandemia, né? Então foi bem complexo essa questão de trabalho, de escola, porque as escolas estavam fechadas, a gente também estava tendo a dificuldade em relação ao trabalho. Então, logo depois que passou essa parte da pandemia, a gente estava focado muito em voltar a trabalhar e colocar as crianças na escola e voltar a se estabilizar na questão do trabalho e as crianças na escola. E logo na sequência a gente descobriu que a Rai estava grávida e foi um susto, a gente não tinha planejado e tudo bem, né? Eu vi que a gravidez logo no começo já estava uma gravidez um pouco diferente das outras, eu até brinquei com ela porque até antes da gente fazer a primeira ultrassom, eu falei, nossa, é estranho, né, Rai? Você tá tendo muito mais casos de enjoo, a barriga parece que ela já tá grande, tá diferente. Nossa, já pensou se for gêmeos? Eu falei brincando, porque eu tinha certeza que a gente não tinha a possibilidade de ter gêmeos, né? Porque gêmeos, geralmente, é quando você tem casos na família de gêmeos. E até então, tranquilo, só que quando a gente foi fazer a operação, eu relatei isso pro médico brincando. O médico olhou para mim e falou assim: sabe por quê, papai? Porque são dois, por isso que a barriga dela tá maior e porque ela tá tendo mais casos de enjoo. E já ficou super assustado, foi como gêmeos. E a gente, assim, foi uma felicidade, foi um susto, porque eu falei, pô, como que a gente vai ter gêmeos? Né? E foi um pouco assustador e ao mesmo tempo assim, uma alegria, mas putz, vem mais dois e agora? Como que a gente vai fazer? Só que a Rai ligou com o pai dela e comentou que ela tinha gêmeos. E aí que a gente descobriu que ela tinha uma bisavó que tinha uma irmã gêmea. Então pulou todas essas gerações e veio cair com a Voltou. gente. Veio pra gente. Então, a gente descobriu que legal, assim, foi uma Tiago, bênção bem complexo. são quatro. Quatro, no tempo atual, a gente fica meio, né? Não é fácil. Mas, como é que foi para vocês, né? Durante esse processo, né? Porque hoje você é pai solo. O que aconteceu, Tiago? Assim, gêmeos é complexo porque, né, um bebê já é difícil, né? São vários cuidados, então vezes dois foi bem desafiador no começo, mas a gente foi se adaptando, tudo entre trabalho e cuidados com a casa. Mas quando eles tinham 1 ano e meio, nós descobrimos um câncer já muito avançado no estômago da Rai. Ela não sentia muitas dores, não foi muito silencioso. E quando o câncer começou a se manifestar em algumas ocasiões de vômito e algumas ocasiões de dor, a gente foi investigar, já estava super avançado, muito difícil o tratamento, já estava o estômago dela praticamente inteiro tomado, não tinha a possibilidade de fazer cirurgia, e logo no começo os médicos já tinham alertado que estava bem difícil o tratamento, mas que teriam algumas opções de tratamento no ICESP, né, que foi o hospital que a gente tratou, para o câncer dela, né, um tratamento inovador, era uma pesquisa que estava tendo, mas que ela precisaria ter uma mutação para ela conseguir participar dessa pesquisa. E ela não poderia iniciar a quimioterapia antes, para ela conseguir participar da pesquisa, ela não poderia ter iniciado a quimioterapia, teria que ser só a pesquisa. Só que para descobrir se ela tinha essa mutação, o HER2,
ela tinha que pegar, coletar, fazer essa coleta e mandar lá para os Estados Unidos para fazer análise, para voltar, para ver se tinha essa mutação na célula dela para ela conseguir participar. Isso demoraram 2 a 3 semanas de espera, ela piorando, não podia fazer a quimioterapia e a gente aguardando ao resultado dos exames. A gente tinha muita esperança que ela ia poder iniciar esse tratamento, mas infelizmente quando veio o resultado ela não tinha mutação, ela não pôde iniciar essa pesquisa e a gente começou com a quimioterapia normal, que infelizmente não surtiu efeito nenhum, e a gente acabou não tendo muitas possibilidades de tratamento. E aí, a partir daí, a gente começou a estudar várias possibilidades de tratamento fora do SUS, porque o SUS ele só te mostra os tratamentos que o SUS pode oferecer, então tudo que era fora do SUS, os médicos não poderiam, teoricamente, te orientar em relação a esse tipo de tratamento. Mas a médica acabou abrindo o jogo ali com a gente, falou que poderiam ter alguns outros tratamentos, e aí a gente foi atrás no particular, inclusive no Sírio-Libanês, fizemos alguns exames para saber o que ela poderia fazer. A gente descobriu que daria para começar com a imunoterapia, só que todo esse processo dessa espera das 3 semanas, esperando o resultado do início da quimioterapia, avaliar que a quimioterapia não estava fazendo efeito, para a gente buscar tudo isso novamente, ela já veio piorando muito. Então, a médica, inclusive do Sírio, relatou, falou que nas condições que ela já estava, ela veio piorando muito, porque como o câncer era no estômago, ela não conseguia se alimentar. Então, ela veio perdendo muita força, ela já não conseguia andar. Então, no estado que ela estava, não daria para ela iniciar a imunoterapia. Então, assim, infelizmente, nós não tivemos muitas opções, foi muito rápido, foi questão de 3 meses, né, desde a descoberta da partida dela, então foi, assim, foi muito rápido, foi bem avassalador, porque eu tinha muita esperança, eu comecei a pesquisar vários sites que tinham pesquisas também relacionadas a toda a parte do câncer, e vendo possibilidade dela ir para os Estados Unidos, ir para a Itália, que tinha um tratamento também com células CAR-T para o câncer do estômago, que é um outro tratamento que também promete bastante eficácia. Então, eu fui pesquisando de tudo, mas infelizmente foi muito pouco tempo para a gente tentar qualquer outra tratamento, qualquer outra solução. E assim, foi bem avassalador, né? Porque foi muito rápido, então foi um baque. E assim, a vida mudou de cabeça para baixo, né? Depois que ela partiu, porque eu tive que me reinventar, né? Assim, tanto a parte do trabalho, quanto a parte do meu psicológico, quanto a parte dos cuidados com as crianças. Então, você está com a mente boa para continuar cuidando das crianças, mudar a questão do trabalho, tentar dar força para as crianças, parecer forte para eles, né? Então, isso foi, assim, foi bem desafiador, foi muito complexo o luto, né, aqui, porque eu não tive tempo de, de vivenciar o luto, porque eu tinha que trazer segurança para as crianças, eu precisava deixar as crianças mais confortáveis, mas foi bem complexo, foi muito difícil esse momento, mas aos poucos assim, as crianças foram me dando muita força para ir superando cada dia, sabe? Ô, Tiago, ainda falando um pouquinho disso, como é que foi para você receber, né, a notícia e para ela também naquele período? Porque eu estou passando por isso, né, por esse momento, né, e a gente sabe o quanto que isso muda, como você disse, a vida completamente. A gente tem que se reinventar, tem que buscar meios e força onde a gente não imagina, né, de onde vem, mas depois a gente percebe que é de uma força maior. Então, como é que foi para você e para ela no momento que vocês receberam ali a notícia? Porque é algo que impacta, né, a gente. Foi muito assustador, porque ela sempre foi uma pessoa muito saudável, ela se alimentou super bem, ela não gostava de beber, então foi muito
estranho, porque eu falei, poxa, como, né? Você tão saudável, né? Só se alimentava bem e receber essa notícia, eu fiquei assim com um medo muito grande, né? Por conta do câncer, né? No estômago dela. Ela ela era muito forte, ela era muito espiritualizada, porque ela sempre teve muita confiança no tratamento, ela sempre foi muito firme, então ela tinha muita esperança no tratamento. Então ela foi muito forte e ela me deu muita força para eu continuar firme, assim, a cada dia a gente indo no tratamento, indo no hospital, fazendo os exames e tudo mais, mas foi um baque a notícia, né? Porque ela é muito jovem, super saudável, e recebeu uma notícia dessa, né? Com 4 crianças, os bebês estavam com 1 ano e meio, não tinham nem 1 ano e meio, né? Quando a gente descobriu. Então, assim, foi, putz, será, né? Eu comecei a questionar muito, né, Deus? Nesses momentos, a gente questiona Uhum. muitas coisas da vida, né? Só que com o tempo a gente vai entendendo, né, o porquê de tudo, O né? propósito, né? O propósito, né? A gente vai vendo que eu fui entendendo que ela teve uma missão aqui, né, na Terra, foi lindo, né? Eu agradeço muito ter conhecido ela, que ela é com certeza um ser muito iluminado, e ela veio com essa missão, acho que de trazer essas crianças para cá e jogar na minha mão, falar, ó, pronto, papai, agora é seu, é sua missão, seu propósito. E qual foi o momento mais difícil e o que sustentou você nesse período para não te desmoronar? Como você disse aí, que, né, teve que sustentar essa força até mesmo pelas crianças. As crianças sempre foi minha força mental, né? Ela e as crianças, assim, a gente buscar cura, mas muitas pessoas me ajudaram, né? Assim, porque as crianças não iam para a escola, o Zay ele nasceu e ele tinha um problema respiratório que qualquer bronquiolite que ele pegava, ele era internado, ele ficou entubado, ele já teve 7 UTIs por conta disso, então a gente não colocava ele na escola, porque toda vez que a gente colocava ele na escola, ele, ele pegava uma bronquiolite, ele internado e ia para a UTI. Então, era um pânico que a gente tinha de colocar ele na escola. Então, eles não estavam estudando, né, não estavam na creche, eles ficavam em casa, a gente ficava cuidando dele, trabalhando ao mesmo tempo, cuidando do Zay e da Chloe, porque não adiantava levar a Chloe, eles dormiam no mesmo quarto, não adiantava levar a Chloe e o Zay ficar, e ia acontecer isso. E muitas pessoas ajudaram, né, depois do diagnóstico da Rai, a fazer uma vaquinha para a gente conseguir contratar uma moça aqui para ajudar em casa, uma moça para cuidar das crianças, e eu consegui focar no tratamento da Rai e ficar junto dela nesse tempo todo, full time, ser presente. Isso foi essencial, a ajuda. Eles fizeram uma vaquinha, a Rai inicialmente teve uma certa resistência em expor, né? A gente abriu uma vaquinha na internet, pedir ajuda, mas eu falei, a gente vamos para cima, né? O que a gente tem. A gente aceitou essa vaquinha, nossa, foi essencial para eu conseguir ficar junto dela no tratamento e não ficar me desprendendo na parte do trabalho, não ficar me desprendendo 100% com cuidado com os bebês. Então isso foi essencial. Graças a Deus tiveram muitas pessoas que nos ajudaram e isso também auxiliou muito no período de tratamento, sabe? Sim. É incrível, né, Tiago, como Deus coloca mesmo pessoas, né, na nossa conexão e pessoas que sensibilizam pela verdade do que está acontecendo, né, porque mexe com todas as estruturas. E aí, você falando disso, então mexeu bastante também com o seu financeiro, porque você ficou sem trabalhar, foi isso? Porque a gente não estava conseguindo trabalhar porque era muitas idas no hospital, muitos Uhum.
Porque você sabe muito como que é, né? A gente tá tendo sempre que fazer exames, aí vai colher sangue, aí Full depois tem uma time, outra né? consulta com o médico, é full time. Então você tem que estar ali disposto para estar lá junto com ela, né? E isso quem ofereceu essa vaquinha foi a prima da Raíssa, que estudou Sim. comigo, inclusive, depois que eu conheci a Raíssa, que eu descobri que ela era prima da Paula, que estudou comigo na escola, na época de primeira a oitava série, e ela ofereceu essa vaquinha, ela, putz, ela foi essencial, ela correu atrás de todos os amigos, teve gente que estudou comigo na segunda série, na terceira série, que ajudou. Então, sim, foi essencial, graças a Deus que é, a Paula se propôs a fazer isso, abriu a mente da Raia, a minha mente também, aceitar a vaquinha, porque querendo ou não, é um, né, a gente, poxa, será, sabe, eu fiquei com muita dúvida em aceitar ou não a vaquinha, principalmente a Rai, mas depois que eu vi que a situação que a gente estava, eu falei, Rai, Não a gente tinha tem que como, né? vamos aceitar, não tem problema, sabe? Uhum. Vamos lutar, vamos para cima. Aí deu tudo certo, graças a Deus. A Sim. vaquinha ajudou muito para eu conseguir ficar lá, com lado a lado com ela. Isso daí foi essencial nesses últimos momentos dela, sabe? O que passa pela nossa cabeça no momento desse, gente, estou falando nossa, porque, como eu disse, eu estou passando também pela mesma situação que o Thiago também já passou, e assim, o que passa, eu acho que é um abismo tão grande, né, e uma noite escura, que a gente precisa acender essa luz, e a gente descobre que essa luz está dentro, né, não está fora. E o que a gente precisa é exatamente desse apoio externo para que essa luz interna ela continue acesa. E muitas vezes a gente está segurando um fósforozinho assim, sabe? Porque a gente precisa, né, Tiago, levar ali para iluminar o que cabe, o que dá, mas também os medos externos, eles começam a aparecer. E um deles, eu acredito que talvez tenha sido o seu, eu queria que você falasse sobre isso, e eu posso compartilhar até aqui é um pouco também do meu, é o medo do julgamento, né? Mas ao mesmo tempo, o universo coloca a gente numa situação que a gente tem que trabalhar tanto esse orgulho, né? E que não tem outra a não ser se abrir a possibilidade e agradecer. E eu falo disso até, engraçado, né? Porque eu falo disso até no meu livro, Magia da Gratidão, de arte de agradecer e perceber os sinais de Deus através de pessoas que são como anjos na nossa vida. Você teve a Paula, né? E eu tive vários amigos também que chegaram em momentos bem difíceis financeiros e que o momento exige, né? Pede a gente para que a gente se dedique e a gente fica ali sem saber agora como é que vai ser. E aí aparecem esses anjos, né? Para poder nos auxiliar e a gente tem que trabalhar nosso orgulho, ao mesmo tempo nosso medo, porque a gente não quer muitas vezes ser taxado, né? Ah, tá aproveitando da situação por isso, tudo, mas não. É uma situação real que as pessoas que chegam são pessoas que estão dentro dessa conexão real. Então isso me confortou tanto. Nossa, eu acho que eu chorei durante esse período, assim, por conta dessas ações também, tudo aquilo que eu não chorei durante a minha vida. Como foi para você, Thiago? Isso é essa mesma sensação? Ah, com certeza. Inicialmente parecia que eu estava vivendo um pesadelo, né? Foi Aham, aham. o início, parecia que eu estava vivendo um pesadelo, mas depois que eu fui vendo que essas pessoas estavam correndo junto, sabe, e me dando muito mais tranquilidade para enfrentar, foi um momento de muita gratidão em as pessoas estarem me abraçando nesse momento que eu mais precisei, que assim, foi essencial, sabe? Sim. E dentro desse processo, quando aconteceu a partida dela, Thiago, como foi para você ali ter que lidar com todas as questões, né? De você falou da força que precisava para as crianças, mas também a gente precisa ter atenção para o nosso autocuidado, né? Afinal de contas, você precisava se manter em pé e você é um corpo, né? Você é uma mente, você é um corpo que precisa de uma certa forma sustentar o teu mental, o teu emocional. E aí, como era que você lidava? Como você trabalhou para você conseguir segurar essa sua tríade? Foi muito desafiador, né? Porque né, minha vontade era ficar na cama, não sair da cama.
né? E Não deu tempo, né? Nem disso, né? não deu tempo. Então, as crianças, elas me trouxeram muita força. Eu me apoiei muito nelas, né? Porque eu precisava acordar e seguir, e seguir a vida, a rotina do dia a dia, né? As crianças estavam acordando 6 horas da manhã e eu precisava transmitir essa segurança para eles, né? Sendo que eu estava precisando, né, de uma segurança, né? Eu estava tentando entender tudo que estava acontecendo. Eu realmente estava vivenciando um pesadelo, né? Como que eu iria lidar? E assim, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, e procurei viver muito presente, né? Procurei não me preocupar muito com o futuro, também não ficar sofrendo muito com o passado e procurar vivenciar apenas o presente. O que eu preciso fazer agora é acordar, trocar as crianças, levar para a escola, dar um abraço, sorrir para eles, mostrar fortaleza, sorrir. Então eu vim seguindo assim, dia a dia, tentando transmitir essa força para as crianças e ao mesmo tempo isso foi me dando mais forças para enfrentar cada dia esse momento do luto. Só que eram muitos altos e baixos, né? Muita gente falava assim, Thiago, tenta não chorar na frente das crianças, né? Tenta trazer força para eles. Só que é impossível, né? Muitas vezes eu estava aqui de manhã fazendo café da manhã, fazendo lancheira deles, e eu me desabava no choro, abraçava eles, e o Cauê, ainda hoje em dia, é o que eu falo, eu não tive o tempo de vivenciar o luto naquele momento, então eu vim vivenciando num processo mais longo, assim, entre os altos e baixos. Então tem momentos ainda que eu me vejo chorando aqui, né? Acaba batendo as saudades, né? E eu começo a chorar. E o Cauê, muitas vezes, ele já sabe, né? Ele é o que entende mais, ele olha para mim e fala assim, papai, você tá chorando? Você tá chorando por quê? De felicidade ou de tristeza? Então você fala, eu tô sentindo muito falta da minha mãe. E ele me abraça, ele chora também. E quem que me ajudou muito a expor isso para eles e não tentar esconder esse momento de tristeza e de dor que eu vivo foi a psicóloga Pamela, que eu fiz um podcast com ela também, e muitas vezes eu tentava esconder um pouco deles. Momentos que eu ia chorar, eu ia pro quarto, tentava chorar, voltava fingindo que estava tudo bem, mas é importante eles também entenderem isso, né? E que tá tudo bem, né? Que a gente vai chorar, a gente vai sentir falta, faz parte, a vida é assim, né? E quanto antes eles aprenderem a lidar com esse sentimento, melhor vai ser para a vida deles, né? Quanto antes eles entenderem tudo isso, que realmente está sendo difícil para o papai, né? E que tá tudo certo, a gente vai chorar, mas que Deus está aqui seguindo, Deus está do nosso lado, Ele vai abençoar, vai dar tudo certo e não esconder os nossos sentimentos, sabe? Isso é importante a gente trazer. Muitas vezes a gente tem esse tabu da morte, né? Mas o quanto antes a gente aprender a lidar, aprender a falar, aprender a expor isso, é melhor para nossa vida, porque a morte faz parte da vida, né? Um dia a gente vem, no outro a gente vai. Então, faz parte. Quanto mais a gente esconder, mais a gente camuflar isso, mais difícil é, né? Então, a gente entender e, assim, não querendo falar de religião, mas da espiritualidade, do que eu acredito, que, assim, a nossa alma permanece viva, né? Permanece viva. É isso que eu tenho que passar para eles, que a gente está aqui numa matéria, mas que a nossa alma não morre, a nossa energia, o nosso ser, o nosso espírito vai estar vivo. Então, que por mais que a mamãe não esteja aqui de corpo, de matéria, ela está em sentimento, ela está aqui com a gente. A gente consegue rezar, a gente consegue falar, a gente vai sentir falta da presença dela, a gente vai, mas que a gente sabe que ela está olhando por nós, ela está viva, ela está bem, e ela acredita que ela esteja bem melhor que a gente,
né? Ela não está presa em nenhuma matéria e lá de cima, com certeza ela está guiando a gente. Isso eu tenho trazido muito a reflexão para eles. E o Cauê, ele é muito espiritualizado, ele se identifica muito com esses assuntos. Então ele pergunta muito, sempre que a gente vai dormir, ele sempre lembra da gente rezar, né? Então antes até de eu falar, papai, vamos rezar, vamos rezar. Aí os bebês já vêm correndo, todo mundo vai pro quarto, a gente apaga a luz, deixa só a luz no corredor, todo mundo deita e fica abraçado e a gente faz a nossa oração para Deus, para a mamãe, e eles adoram isso. Então eu procuro sempre estar inserindo ele. Depois que eu percebi que ele tem essa parte de espiritualidade muito forte, eu venho sempre trazendo assim tudo que ele pergunta, esclarecendo todas essas questões da espiritualidade, né? Que é o que eu acredito, né? Que a nossa alma sempre vai estar viva. Tiago, você compartilhando aí, na outra entrevista que eu fiz com você, né, eu não aguentei, eu desabei também, fiquei um tempo, até cortei da entrevista, parte que eu fiquei muito emocionado, né, com tudo, com toda a história sua, que é tão real, envolvente, ao mesmo tempo inspiradora, até mesmo porque eu também estou passando por um processo, né, e tudo isso mexe, mas ao mesmo tempo também traz força para a gente, né, e nesses momentos, de uma certa forma, você apareceu ali como um suporte de uma certa forma falar, vai ficar tudo bem, né, e às vezes que a gente conversou, eu tive exatamente isso com você, né? Tipo, vai ficar tudo bem, eu entendo sua dor, né? E a gente chorar juntos ali, quando eu tive que contar para o Rafa, da mãe, quando ela estava na UTI, quando ela estava em coma, no primeiro coma. Aí depois veio o segundo também, você, então, em momentos muito precisos, assim, você esteve, de uma certa forma, trazendo também esse apoio, né? Para a gente, mas ao mesmo tempo trazendo a vulnerabilidade, né? Porque é o que a gente, no momento, precisa assumir, né? Que a gente passa e assumir essas vulnerabilidades, assim, elas são desafiadoras, né? Por um tempo, porque de uma certa forma o universo vai mexendo com a gente, as coisas, tudo vai sendo mexido, que não tem como você não apresentar uma outra, eu sou um super-homem. Não, nós somos frágeis aqui, estamos nessa experiência. E para mim, uma maior dor, né, a maior dor disso tudo foi quando eu tive que conversar com Rafa, quando o médico desenganou a Paula no primeiro coma, né, e eu lembro que eu liguei para você no outro dia, né, e aí você chorava de um lado, e eu chorava de um outro também, porque você já tinha passado também pela história, né? Então, aquilo foi tão marcante, sabe, para mim também, todas essas pessoas estão sendo marcantes nessa trajetória, e Paula voltar, né, já tida como uma fora da curva, ela está aqui do meu lado até rindo, né, fora da curva da história dela, pelo que ela passou, a gente viu tantas pessoas com algo menor partindo, né, ali, pessoas que estiveram no quarto com ela, por exemplo, e, ao mesmo tempo, chega um período que exatamente isso, né? Confiar, entregar, confiar que existe um propósito de tudo. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o propósito. Para ser feita a vontade de Deus de acordo com o que precisa ser feito. E Paula é muito positiva. Eu lembro muito, você falando da Raíssa, assim, ela é muito positiva, né? Ela é muito entregue a isso. Eu sei que a entrevista é com você, mas compartilhar disso, de uma certa forma, dizer para quem está passando, né, que tá tudo bem você sentir dor, tá tudo bem você sentir angústia, tá tudo bem você sentir vulnerável, porque é isso, a gente não vai ter outra situação não ser confiar e que existe um propósito de tudo isso. E aí, falando de propósito, a gente começa a ter uma visão também de direcionar a potência que a gente tem também com quem está ali, com quem está precisando desse suporte. E aí teve uma outra virada, que aí foi quando começou a sua trajetória também como um pai solo. Como foi que você começou a fazer esse trabalho na internet, mostrar o dia a dia de como lidar, né, com 4 filhos e mostrando o cotidiano que
Eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo deve ser realizador, né? Conta pra gente, Thiago. Em relação até a parte da história que você comentou, né, que a minha história pode inspirar várias pessoas, você tem que saber que a sua também, porque o desafio que vocês estão, tanto você, Franklin, quanto a Paula, que vocês vêm enfrentando essa luta no câncer há muito tempo, entre altos e baixos, assim, no meu ver, é tão inspiradora, né, essa luta que vocês têm e os milagres que Deus vem apresentando a cada momento para vocês, né? A cada luta, a cada notícia, a cada diagnóstico, vocês mostram que o milagre é possível, né? Que o impossível que dentro do conceito da humanidade, né? Ele é possível para Deus, porque foram tantas notícias desde que a gente veio conversando em todos os seus desafios que é surpreendente, é inspirador. Então, eu fico muito feliz em que a minha história possa servir de apoio para muitas pessoas que estejam passando por isso, como a de vocês também, né? Então, eu vejo a força que vocês têm, assim, eu fico impressionado de tirar o chapéu, porque há muito tempo que vocês vêm lutando com isso e sempre forte, sempre para cima, sempre no alto astral, sempre passando energias boas. Então saiba que a luta de vocês aqui me inspira muito também. Tem dias Então, que pega, mas a gente enverga, mas não quebra. é isso mesmo. Não, não é fácil, mas assim, é surpreendente. É surpreendente. Vocês me inspiram muito. E em relação ao meu canal, eu comecei a criar, na verdade, eu e a Raíssa já tivemos essa ideia de criar um canal, quando nós vimos a nossa situação engraçada, todas as crianças estavam chorando, eu olhei, a Raíssa olhou e falou, nossa, a gente quer um canal no Instagram, ia ser legal, né, mostrar nossa rotina, porque tinha uma vez que tava uma confusão, tinha as crianças chorando, e a gente sempre foi muito reservado, né? Eu tinha um canal, eu tinha uma página no Instagram que eu não postava já há anos, há mais de 7 anos. A Raíssa também sempre foi muito reservada, então a gente acabou não criando o canal por conta disso. E tudo bem, aí foi seguindo, aconteceu tudo isso. Depois que a Rai partiu, eu estava com as meninas que estavam trabalhando aqui em casa ainda. Tinha uma moça que trabalhava aqui, que ajudava na faxina, e tinha uma babá. E eu comentei com a moça que trabalhava aqui, de mais uma situação dessas engraçadas, onde as crianças estavam todas chorando, ou todas pedindo alguma coisa. Eu olhei para ela, para a Nica, eu me lembro até hoje, eu falei, nossa, Nica, eu acho que eu vou criar um canal no Instagram para trazer essa rotina. Aí ela falou, pode ser legal e tudo mais. Só que aí depois eu tive que elas pararam de trabalhar aqui, né? Porque eu estava usando o dinheiro da vaquinha, e uma hora o dinheiro da vaquinha acabou, então elas tiveram que sair. Eu tive que colocar as crianças na creche, né? Que era uma dificuldade, um medo que eu tinha por conta do Zay, da questão respiratória dele. Mas eu passei com ele numa médica, ela receitou uns medicamentos, eu consegui colocar eles na escola e eu comecei a pensar em trazer um conteúdo, de trazer minha rotina, mas com algo não que eu trouxesse esse lado triste, esse lado sentimental, né, da perda da raiva, mas sim como um desafio, como um aprendizado que eu estava vivenciando, sendo pai de 4 crianças, e essa foi a ideia inicial. Então, o primeiro vídeo que eu fiz, então, assim, eu era muito reservado, então foi um processo aqui dentro da minha mente para eu começar a divulgar, né, porque a gente tem muito medo do que as pessoas vão falar, mas o medo que a gente tem do que elas vão falar, da crítica, geralmente são críticas das pessoas que não vão te apoiar, que são as pessoas que a gente conhece. Essas pessoas são as pessoas que não vão te apoiar, então é justamente o medo que não precisa ter. E foi aí que eu vim digerindo isso na minha mente. Falei, quer saber? Eu não estou nem aí, ninguém paga minhas contas, ninguém está vivenciando o que eu estou vivendo, eu vou começar a postar. Então, depois que eu tirei essa trava que eu tinha, né, do medo da crítica, do medo do que os outros iam falar, eu comecei eu fiz um vídeo que esse primeiro vídeo já viralizou, que foi eu mostrando a minha rotina, explicando a minha rotina, muita gente
ficou interessada em saber, muita gente começou a perguntar sobre a mãe das crianças, e aí depois eu fiz um outro vídeo explicando da Rai, porque muita gente estava perguntando, e eu também queria fazer uma homenagem para ela, para deixar ela no canal, e eu fiz o vídeo da Rai, foi um outro vídeo que viralizou, muita gente começou a me seguir, eu comecei a fazer outros vídeos, e eu comecei a perceber que a minha história estava servindo de inspiração para muitas pessoas. Então isso me motivou a continuar produzindo conteúdo, porque de alguma forma, né, por mais que de uma forma sutil eu tivesse auxiliando muitas pessoas que tivessem vivendo a dificuldade da paternidade, porque é difícil, né? O primeiro filho é muito complexo, né? Muda a vida da gente. Então, eu poder trazer esses desafios, eu como pai, trazendo desafios, eu cuidando de 4 crianças, poderia ajudar muitas mamães ou papais que tivessem no início de uma paternidade, ou alguém que estivesse vivenciando o luto, e eu vinha recebendo tantas mensagens que isso veio me confortando também durante esse processo de luto, sabe? Muitos pais eu conheci muitos pais solos também na mesma situação que eu, que perderam a esposa e estavam com os filhos e que pediam para eu continuar produzindo conteúdo que estava dando gás para eles seguirem, né? E eu brinco, eu falo assim, é legal que às vezes a minha história serve de inspiração para as pessoas, porque as pessoas olham e falam assim, poxa, tá difícil aqui, mas peraí, tem o Thiago, tá pior que eu, tô melhor. Tem alguém pior que eu, né? Tem alguém sofrendo mais que eu, sabe? Então, eu vim seguindo, e, cara, a ideia do canal é eu trazer essa parte de inspiração, resiliência, que a gente pode se ressignificar, de que é possível e que a gente não vai estar preparado para os desafios todos da vida, mas que a gente vai se tornando capaz durante o processo, porque muitas vezes a gente quer ter controle de tudo na vida, né? E isso eu vejo como um problema e que trava a gente, porque a gente não tem controle de nada na vida. A gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai guiando, por mais sinuoso e tortuoso que seja o caminho, Ele vai trazendo as soluções a cada momento. E é o que eu digo, assim, a vida é uma estrada, quando a gente está seguindo numa estrada escura, né? A gente não precisa ver o caminho inteiro, mas que a gente consiga ver só onde o nosso farol está alcançando, já está ótimo, né? E esse era um problema que eu vinha tendo, que a gente quer controlar tudo lá na frente, só que a gente não tem esse poder, né? A gente só precisa ir e ter confiança de que Deus sempre vai estar guiando nesses momentos de dificuldade. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer para o meu canal, rotina, trazer alguns conteúdos diferentes também, e espero que eu consiga inspirar, né, mamães e papais que estejam passando por essas dificuldades. Tiago, quais foram os maiores desafios quando você começou a fazer essa rotina? Porque gravar, fazer ali na vida real, gravando, você tem auxílio de alguém ou você faz tudo isso de forma solo? Eu faço tudo sozinho mesmo, né? Eu fui aprendendo, me virando, fui baixando aplicativo, fui vendo como editar, mas tudo de forma simples, nada muito específico, e do meu celular mesmo, mas é difícil para gravar com as crianças, é complexo, porque eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, quando eu tenho ajuda de alguém para gravar, né, que é de pouco tempo para cá, que às vezes que eu estou com umas pessoas me assessorando, e às vezes elas disponibilizam o cara para vir me ajudar. Nossa, é tão bom, porque eu falo, nossa, que perfeito, não precisa fazer nada, não preciso me preocupar com a gravação, é só eu seguir que tem gente gravando, né? Então isso é muito bom, mas no dia a dia assim, eu fui me acostumando a pegar a câmera e ir gravando, geralmente eu gravo em primeira pessoa, eu acabo não aparecendo, porque aí eu tenho que pôr um tripé, então eu fui me adaptando no percurso, né? Eu não me preparei nada para isso, inclusive os primeiros vídeos eu fui colocando, eu vi os comentários das pessoas e ia evoluindo, Thiago, coloca a legenda, tem pessoas que pode ter algum problema auditivo, ou tá no ônibus e não quer ouvir, só ler, né, não põe volume, e aí eu fui evoluindo aos pouquinhos, e não porque os primeiros vídeos que estariam, vamos ser, feito grosseiramente, foram os vídeos que mais viralizaram, então assim, o Instagram não está preocupado também com isso, e as pessoas no Instagram, eles também não querem nada muito produzido, eles querem um conteúdo original, né, que seja
equivalente ao que as pessoas são, né? Um conteúdo muito produzido, às vezes se distancia do público que você quer atingir. Então, o conteúdo mais simples mesmo, eu percebo que tem engajado mais e traz mais proximidade com as pessoas também. Existe algum momento do dia, em meio a essa correria toda, que você para poder respirar e falar, agora é um momento meu? Atualmente, como as crianças ficam no período integral, eu consigo escolher esse momento meu. Então, esse momento é muito importante. Então, agora eu estou voltando a treinar, que essa é uma coisa que faz tão bem para a mente, porque eu vinha me sentindo tão cansado nesses últimos meses, porque eu estava só focado no trabalho, aqui em fazer as coisas que eu precisava fazer, correr, só apagando incêndio, né? E eu percebo que minha mente e o meu corpo estava ficando muito cansado, eu engordei bastante também, não estava fazendo uma alimentação adequada, nos horários adequados, quando eu ia ver, eu estava jantando quase 1 hora da manhã, né? Então eu comecei a fazer um treino agora, porque eu sei que isso me deixa minha mente muito mais tranquila e me dá muito mais energia. Então eu voltei a treinar agora, e é uma coisa que eu tava falando com as pessoas, né? Que eu falei assim, putz, eu não tô com pique para treinar. Aí as pessoas vêm e falam assim, nossa, Thiago, mas também você está com 4 pessoas. Eu falei, não, eu não posso, 4 crianças, né? Falei, não, gente, assim, a culpa não é esse o problema. Se a gente quiser, a gente faz. Então é uma procrastinação que é minha em relação a não voltar a treinar. O primeiro passo tem que ser dado por mim, né? E eu não posso ficar pondo culpa na minha rotina ou nas coisas. Tem que fazer acontecer dentro do que eu tenho. Não adianta, né? Eu ficar reclamando e falando, eu também não vou treinar porque eu tô cansado, eu cuido de 4 filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que. Mas, gente, se a gente quiser, a gente arruma tempo, a gente dá um jeito e com certeza vai ser bom para mim. Então, eu tô procurando separar esse momento, voltei a nadar, tô voltando a treinar. E em 2 dias que eu comecei a treinar, eu já percebi uma diferença na energia para acordar. A minha mente está muito mais leve, muito mais plena, muito mais tranquila. Então é essencial a gente ter esse momento. Ô, Thiago, hoje, o que significa a espiritualidade para você, depois de tudo isso? A espiritualidade é essencial, né, na vida. A gente está conectado, não em questão de religião, né, mas a gente entender nosso propósito, a gente é o que eu disse anteriormente, a gente saber que tem uma força maior por trás e que vai estar guiando a gente nos momentos mais difíceis. Então, assim, ela é essencial a gente entender que ela sempre está com a gente, ela vai estar nos auxiliando, e quanto mais conectado a gente está com a nossa espiritualidade, com a nossa mente, com a nossa alma, mais certo as coisas vão dando, mais fluido vai ficando a vida, menos preocupação você tem, né, em relação às coisas que podem acontecer, porque você sabe que se você está conectado com a espiritualidade, está com a mente leve, as coisas vão acontecer super bem, plenamente, por mais que venham acontecendo coisas difíceis no caminho, sempre tem um porquê, né, de estar acontecendo isso. E quando a gente entende isso, a gente consegue fluir muito melhor, sabe, no dia a dia. Era sobre isso que eu iria comentar, ou melhor, perguntar. Percebendo isso, então, você já consegue entender um pouco desse propósito diante de tudo isso que ocorreu? Sim, no começo eram muitas questões, né, eu questionei muito Deus, questionei muito a vida, né, hoje em dia eu aprendi, eu acho que talvez isso daí seja um propósito que talvez eu tenha que começar a expor mais, de repente, né, no meu canal, também sobre que as coisas acontecem, ela tem um porquê, ela tem um propósito, e se a gente pensar mais a fundo, tudo tem um porquê, a gente aceitar
as condições que a vida trouxe para evoluir nossa mente, para a gente trazer algum modo de reflexão e de evolução para a nossa vida. Tudo tem um porquê, a gente vai aprendendo com os desafios, né? A nossa vida é cheia de desafios, né? Cada dia a gente tem um desafio. E cada dia, cada desafio, se a gente souber tirar um ponto de aprendizado em cada desafio, isso daí eu acho que é o mais importante, a gente conseguir tirar um aprendizado dentro de cada dificuldade que a vida vem trazendo na nossa vida. E o que você aprendeu, Tiago, sobre amor, paternidade e vida? Já que você nunca imaginou também passar por tudo isso nesse momento. Hoje você traz o que de aprendizado? A paternidade, assim, é algo é, é muito louco, né? Assim, a paternidade, porque é uma vida que até antes de você ser pai, você trabalha muito nessa parte da sua individualidade, né? Por enquanto, nessa questão é só você. E a hora que você aprende que existe um amor muito maior fora de você, ali é uma assim, surpreendente, é, é muito bom, é uma evolução pessoal, né? Você realmente se torna um homem depois que você vira pai, né? E você conseguir prover, dar um amor para uma pessoa maior do que você, assim, é muito gratificante, sabe? Você já sofreu algum tipo de preconceito, Tiago, por ser pai solo? As pessoas olham meio assim, ficam desconfiadas. Como é que está sendo? Como é que foi, né, no início? Agora você já está conhecido na internet, mas como é que foi nesse início? No início, assim, eu nunca procurei o que eu vim aprendendo, né, assim, ultimamente. Eu nunca me preocupei com a opinião dos outros. Então, assim, para onde eu vou, eu sempre vejo que quando eu tô com as 4 crianças, eu paro muitas vezes os lugares, né? Todo mundo olha impressionado, assim, olha, vai passando uma, duas, três, 4 crianças, e eles olham, ficam assustados, olham para mim, assim, dá risada e eu dou risada. Eu acho assim, eu não estou assim, preocupada com o que eles estão pensando, ou se vai ter algum tipo de preconceito, mas eu não sei se é pro meu coração, né? Porque muitas vezes é o que a gente pensa, é o que a gente tá pensando. Então eu reflito como algo legal. Então, assim, eu sempre vejo as pessoas é, sorrindo, assim, e falando, nossa, que doido, porque muita gente, até aqui no prédio ainda, umas pessoas que não me conhecem, vem entrando assim, tá, as pessoas olham estranho, ela vai passando uma, duas, três, 4 crianças, aí as pessoas perguntam, é tudo seu? Eu falei, é. Isso, Calma aí, tem mais ainda. Vem, vem. um monte de gente que me pergunta, eu acho engraçado, eu acho que de repente, eu não sei se é um preconceito, mas as pessoas rolam um impacto, sabe? Aonde eu vou com as crianças rola esse impacto. E eu acho que é bom, porque as pessoas fazem as pessoas refletirem, sabe? Eu acho que faz as pessoas refletirem, seja pensando bem, ou a pessoa fala, nossa, o cara é doido, tem 4 filhos, meu Deus, será que é dele? Será que é não sei o quê? Então, que nem eu tava no hotel agora, recente, e aí eu sentei na mesa com as 4 crianças, a gente foi lá para outra fazenda, e eu via, tinha uma mulher e o marido dela, eles ficaram olhando assim, né? E aí rolando. E aí depois que a gente foi se conhecer na piscina, acho que minha sogra conversou com eles lá, ela veio e falou assim, nossa, sabe que eu olhei para você, logo a hora que eu vi, eu comentei com meu marido, cara, eu acho que ele é viúvo, porque acho que eles vão analisando, né, viu eu, aí depois minha sogra, aí eles ficam analisando, aí ela falou, eu falei pro meu marido, cara, eu falei, nossa, eu acho que ele é viúvo, tal, sabe, as pessoas, elas vão criando as histórias, as coisas dentro da cabeça dela, e tá tudo bem, se não importa a história que eles vão pensar, ou o que eles vão julgar, né? Quem pode julgar, eu acho que é só Deus, e eu acho que é bom trazer esse impacto, sabe? Atualmente eu acho bem legal trazer esse choque. Então ontem eu estava na UBS também, eu vim passando com os 4, assim,
para o lugar, hein? É muito legal, eu acho legal. Talvez antigamente, talvez eu pudesse ter algum tipo de vergonha, mas depois que eu me propus a abrir assim a minha história para a internet, eu não vejo, eu não tenho mais esse tipo de pensamento. Então eu vejo, eu gosto, é até legal impactar, porque eu posso jogar, todo mundo olha. Ontem foi assim, ó, parou a UBS, todo mundo olha, aí as recepcionistas, todo mundo olha. Aí a polícia já disse, não, já vai perdendo as coisas, calma, calma, não dá nem tempo de você pensar o que eu estou pensando, Cara, sabe? eu fico imaginando, com um já não é tão fácil, né? Apesar, meu filho foi muito tranquilo. Mas eu vejo filhos de amigos meus que às vezes um, dois já não é tão fácil. Imagina quatro cabecinhas diferentes que tem que tentar, de uma certa forma, entrar no consenso para poder realizar a vontade de todos eles, né? Que um pode gostar Isso, de roxo, outro de amarelo, outro vermelho, e lidar com isso não é um arco-íris quase você tem em casa. não, isso é uma dificuldade que eu tenho muito, né? Porque cada um tem um gosto, cada um quer uma coisa, então você vai sair, um tá chorando porque quer ir para lá, o outro não quer, o outro quer. Então, isso ainda é um desafio que eu tenho, né? Não só nessas questões de sair, de fazer as coisas que ele gosta, mas na questão de eu conseguir dar essa atenção psicológica para cada um, não só em relação, né, a raio, ou a relação do dia a dia mesmo, sabe? Sim. De eu conseguir dar a atenção que cada um precisa, porque são os quatro, então eu sempre quero assim, pega aqui, faz aqui, a comida, você não consegue, então por isso que eu venho ultimamente trazendo o dia do filho único, mas eu ainda acho pouco, eu trago o dia do filho único para conseguir trazer essa Então, atenção. que legal. Como que é isso, então? O Dia do Filho Único, já fica a dica para você que tem mais de um, né? Então, por favor, como que é, Thiago? Então, o dia do filho único que eu faço justamente para dar essa atenção, porque eu vivia nessa dificuldade, até quando a gente vai sair, cada um quer fazer uma coisa, um quer comer macarrão, outro quer comer isso, então você não consegue fazer a vontade de todos ali, você não consegue, sempre um vai ficar a desejar, a ver navios. Mas aí eu tive essa ideia, na verdade, isso daí com a Rai a gente já fazia quando a gente só tinha o Dante e o Cauê, né? A gente tinha o final de semana do filho único. E hoje em dia é mais difícil até o final de semana do filho único, então eu faço o dia do filho único. Ele que escolhe para onde ele quer passear, a gente vai onde que ele quer comer, eu consigo dar atenção, sentar com ele, conversar, porque isso realmente é uma dificuldade que eu tenho grande. Então eu vou revezando. E todo mundo já sabe, então todo mundo já fala assim: quem quer o dia do filho único próximo? Eu. Todo mundo quer ser o dia do filho único. Eu falo: ó, já vai pensando onde você quer ir. Aí todo mundo já vai pensando, mentalizando onde quer ir. É bem legal. Agora eu quero tentar fazer o final de semana do filho único para eu conseguir ter esse momento de conexão maior, porque eu acho que um dia é muito pouco, porque eu levo as crianças na escola, mas de 4h30 às 5 horas eu tenho que estar de volta. Então, muitas vezes a gente foi para um lugar legal brincar, mas eu não consegui me conectar, às vezes, conversando com ele a fundo, entendendo ali as necessidades dele específicas. Então, eu estou com esse projeto também de fazer o final de semana do filho, só que é um pouco mais complexo. Eu preciso depender de alguém para ficar com os três, eu preciso pagar uma babá, mas eu vou fazer isso daí porque é muito importante ter essa conexão com a criança. Ô, Thiago, você tem algo aí, né, para apresentar de uma forma muito louvável para a sociedade, né, com o crescimento das crianças. E aí, você estar agora pai solo, mas isso pode mudar daqui a um tempo. Já pensa em algo ou vislumbra possibilidades também de abrir-se, né, a possibilidade de crescer família? Eu digo isso porque somos humanos e também ou é algo que você ainda não pensa, simplesmente está focado apenas nas crianças? Não, eu tô aberto, tá? Conhecer pessoas, não tô restrito a nada, mas eu não crio planos, né? Que nem eu tô muito assim, focado no vamos Agora. vivenciar o agora ou até onde o farol do meu carro consegue iluminar a estrada, porque deixa acontecer. Eu sei que eu seguindo bem aqui essa parte do texto da estrada, a vida vai trazendo essas oportunidades, pessoas interessantes,
e sim, deixa rolar sem nenhuma pressão, né? Porque muitas vezes quando a gente coloca muita pressão nisso, é o que eu falo, deixa Deus agir. Se a gente ficar tentando agir por ele, a gente não é o momento dele agir ou trazer essas conexões que a vida vai trazendo naturalmente. Então, deixa ele fluir. E se acontecer também, pô, seria legal conhecer uma pessoa interessante que gosta das crianças e que a gente pode até compartilhar alguma rotina de vida juntos, mas deixa fluir, não é uma preocupação que eu tenho, não é uma necessidade para eu estar feliz em nada, então estou deixando fluir naturalmente. E no seu canal, nas suas redes, o que é que vem por aí, Thiago? O que é que você está pretendendo de agora por diante? Que eu já vi que você está postando, né, inclusive algumas dicas de casa, bem interessante também. Ou seja, a sua rotina total, de uma certa forma, você está trazendo ali que está ajudando a outras pessoas. Hoje você soma já um número considerável de seguidores em todas as suas redes sociais, e com isso, além de trazer toda essa instrução, o que é que você planeja de agora por diante? Eu tenho alguns projetos que eu quero criar um quadro no meu canal, então, por exemplo, como eu sou arquiteto, eu quero trazer um quadro de reforma, que é um conteúdo que as pessoas gostam bastante, eu também gosto. Tem um quadro de receitas também que eu já venho fazendo também, que é uma coisa que eu venho já fazendo, que eu gosto também. E tem uma parte que de repente eu posso até inserir, que começar a voltar a treinar, a trazer também isso, porque eu percebi que eu comecei a falar que eu vou voltar a treinar, muitas pessoas, eu recebi mensagens de muitas pessoas dizendo que falando assim, eu também estou precisando voltar a treinar, eu também estou precisando, eu também estou querendo criar força. Então, que de repente, talvez isso sirva também de impulso para outras pessoas voltarem a treinar ou algo do tipo. Então, ele é bem clássico, né? Assim, o que for trazendo de possibilidades, eu posso ir navegando nessa onda. Então, como eu estou voltando a treinar, eu posso trazer um conteúdo relacionado a isso, e a partir do quadro de reformas também, que já é um conteúdo que eu estou querendo firmar aí com mais certeza. O resto eu vou deixando fluir, que aí vão aparecendo as oportunidades. E quem sabe mais para frente eu criar um canal para cada criança, esperar eles crescerem um pouquinho, ter mais alguma identidade do que realmente eles querem, para ir trazendo o jeitinho deles ali de apresentar as coisas que eles gostam, né? Qual conselho, Thiago, você daria para quem está vivendo uma perda profunda, independente de qual seja? Confiar nos planos de Deus, que por mais difícil que a gente esteja vivendo esse momento, né, que é a perda de alguém, que é muito complexo, realmente não é fácil, né, a gente ter a certeza de que por mais que a pessoa tenha deixado o corpo em matéria, ela vai continuar viva, a alma dela nunca morre, ela vai estar em energia com certeza viva, e com certeza esperando que você esteja bem, esperando que você entenda esse momento de partilha, porque a vida ela é um sopro, né? Num dia a gente vem, no outro a gente vai, então a partilha faz parte da vida, né? Então a gente entender que um dia todo mundo vai partir e que muitas vezes a pessoa partiu porque ela já cumpriu ali um momento ou uma missão ou um propósito que ela veio cumprir na Terra, né? Então, que muitas pessoas às vezes não entendem a partida, mas que existe um porquê dela estar partindo, muitas vezes porque ela já cumpriu ali o dever dela aqui, né? É muito difícil a gente entender isso, mas a partir do momento que a gente começa a aceitar isso e sabe que o fim da vida aqui na Terra não acabou, a vida dela em si também nos deixa muito confortável. E para quem estiver vivendo o momento do luto, procurar viver bastante no presente, tentar não se preocupar muito com o futuro e também não sofrer muito pelo passado, porque o passado já passou, né? Lógico, tudo serve de aprendizado, mas o passado já foi. O que a gente tem em mãos é o agora, né? O futuro ele só vai existir bem
Se a gente fizer e estiver bem agora aqui no presente, se a gente estiver vivendo um presente conturbado, de ingratidão e tudo, a tendência é que o futuro também não seja tão bom. Então a gente procurar viver o presente agora e é isso. Isso me ajudou bastante a superar ali os momentos do luto ali no dia a dia, que é tentar procurar vivenciar o agora. Que maravilha, Tiago. Tiago, cara, gratidão pelo seu desprendimento, gratidão por mais uma vez ter aceitado aqui o meu convite. E espero em breve também gravar com você e as crianças aí, mostrando no dia a dia o que é essa bagunça boa, gostosa, nessa alegria das crianças também, que eu gosto muito. E, cara, eu só tenho que agradecer e assim, e dizer que continue sendo, apenas isso, continue sendo o que é, só isso. Eu acho que quem te conhece, quem vai te conhecendo, eu tive essa oportunidade de conhecer fora das telas e eu percebo quão coração, quão gigante você é. Gratidão por todo o seu carinho, por sua amizade, por seu apoio e que muitos possam se inspirar com essa história. Paulinha está balançando a cabeça aqui, dizendo que sim, que é. Então, gratidão, meu amigo, por ter aceitado mais uma vez contar essa história para esse público também no meu canal. Eu que agradeço o convite aí, foi com certeza um prazer e um presente eu ter conhecido você, ter conhecido a Paulinha, tanto como pessoa, né, como um ser iluminado que vocês são, como histórias de vida inspiradora também que você tem. Então eu só tenho a agradecer toda a oportunidade, toda a nossa parceria aí de amizade que a gente tem também, né, desde quando a gente se conheceu, a gente se identificou. E muito obrigado. Um beijo vocês, um beijo na Paulinha e espero que a gente consiga se ver aí para fazer um almoço aí. Comemorar. Exatamente. Você pode seguir Tiago no YouTube, também nas outras redes sociais como Instagram, também TikTok, eu vou deixar o link aqui abaixo, pai.solo.tiago, então segue lá o Tiago, caso você não conheça a história dele, você vai ver muito mais e vai conhecer, inclusive, essas crianças, esses tesouros também do Tiago, que ele apresenta aí no dia a dia. São histórias também que nos motivam, mas também que traz uma leveza, traz um conforto para o nosso coração. É isso que o Tiago faz. Tiago, gratidão. Bom, então aproveitamos, já que falamos aí, né, de Tiago, a história, tudo está, gente, voltado, olha, para quê? Para algo que a gente fala no nosso livro Magia da Gratidão. Se você tem gratidão, você consegue superar tudo na sua vida. E o seu coração fica mais tranquilo. E eu conto um pouco também de situações onde eu coloquei gratidão e consegui trazer um pouco mais de ponto de vista, com mais vida, saúde, felicidade no livro Magia da Gratidão. São 21 dias de transformação, onde vou pegar na sua mão, passo a passo, para você poder conseguir dar conta e entender alguns processos seus. Sabe o estado de espírito de gratidão? Pois é, então a gente fala aqui e traz num programa de 21 dias. Para você aderir, tá o link abaixo aqui na descrição, ou vai no nosso portal frankmenezes.com. Inclusive no nosso portal tem muito conteúdo interessante, inclusive notícias, onde você pode ficar por dentro da boa notícia, de situações como dicas incríveis para você poder acompanhar, tá? E nosso canal aqui, ele tem um oferecimento também de Carol Me Ensina Finanças e Investimento. A metodologia inédita e exclusiva, caso você queira aprender como investir. Então, tá o link aqui embaixo para você poder aprender aí com Carol Me Ensina Investimento. E eu vou ficando por aqui, te desejando muita vida, saúde, felicidade e até o próximo vídeo.